Olá pessoal, tudo bem? No dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água. Como forma de marcar essa data especial, nós do Museu da Energia de Itu preparamos algumas entrevistas com especialistas para refletir um pouco sobre este tema importante. Hoje a ideia é abordar a questão do uso da água e sua relação com a gestão ambiental dos municípios e pensar sobre essa problemática a partir da cidade de Itu e região. E não esqueçam, além das entrevistas, produzimos um material educativo destinado ao público escolar. O caderno educativo, atrelado à Base Nacional Comum Curricular BNCC, apresenta um panorama histórico do abastecimento de água na cidade de Itu e questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. O material está disponível para download gratuito no site do Museu da Energia e na descrição deste vídeo. Mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, propomos uma reflexão. Por que abordar o tema da água e da gestão ambiental em Itu? Desde o início, o abastecimento da água na cidade foi permeado por questões políticas e sociais e crises hídricas. Em 2015, o Museu da Energia realizou a exposição Fontes e Chafarizes. A partir de pesquisas de jornais locais, a mostra apresentava um panorama histórico dos fatos envolvendo o tema da água em Itu desde o século XIX até a crise hídrica que atingiu a cidade em 2014. Já em 2021, os ituanos conviveram mais uma vez com o racionamento de água em virtude de uma nova estiagem. E isso nos fez pensar, como esse problema da escassez hídrica se relaciona com as questões ambientais em geral? Hoje quem vai nos ajudar com essa dúvida é a arquiteta e urbanista Verônica Sabatino. Olá, Verônica, tudo bem? É um prazer recebê-la para este bate-papo. A Verônica é arquiteta e urbanista, especialista em desenho e gestão de território municipal e gestão urbana e de cidades. É mestre em saneamento e ambiente e doutora em arquitetura, tecnologia e cidades. Como pesquisadora e consultora, atuou na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em ecologia da paisagem junto ao Laboratório de Planejamento Ambiental da Unicamp, a LAPLA. Na área pública, Verônica atuou nas prefeituras de Jundiaí e Louveira e atualmente é secretária municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Itu. Bom, Itu é um dos municípios paulistas que se destacam no programa do Município Verde Azul. O programa do governo do estado de São Paulo tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão e da agenda ambiental dos municípios. Quais são as principais ações realizadas por Itu para se manter em destaque nesse programa? Em Itu são trabalhadas as diretivas normais que são trabalhadas em todos os municípios, né? Então as diretrizes de município sustentável estão relacionadas com a educação, com a estrutura da educação ambiental, com o conselho ambiental, com a biodiversidade de gestão das águas, com a qualidade do ar, uso do solo, arborização urbana, esgoto tratado e resíduos sólidos. Entre as ações e diretivas, a gente pode destacar algumas ações, como por exemplo a educação ambiental, que foi e vem sendo desde 2008 recebendo nota 10, então é um destaque do programa, né? Então o Estado nos referencia como uma situação interessante. E pode ser, então, considerado um programa maduro em função da experiência e sucessivas melhorias e adaptações que foram feitas ao longo dos anos. Este ano, por exemplo, a novidade, ela consiste na ampliação das parcerias. Então, a lista de atividades oferecidas no cardápio ambiental, como, por exemplo, o próprio Museu da Energia, né, que está entrando agora oficialmente como um parceiro no cardápio. Mas também temos a ONG Território Vivo, temos a empresa EPO, Cidades Inteligentes, entre outras atividades de parceria que estão compondo todo este programa integrado ao conteúdo programático das escolas, né? Então é um complemento que a gente oferece como Secretaria de Meio Ambiente junto em parceria com a Secretaria de Educação. Outro exemplo, por exemplo, de boa pontuação histórica é a gestão dos resíduos sólidos, né? Aqui na cidade, essa gestão é uma diretiva que contribui com as boas notas do município. A gestão é executada por uma PPP, compartilhando a responsabilidade dessa forma com a Prefeitura, a Comarei e a EPO, Cidades Inteligentes.
Em 2021, a cidade ainda garantiu as duas primeiras colocações do programa. Então, é uma premiação inédita que foi lançada esse ano, quer dizer, no ano passado, e a equipe aqui da cidade de Itu ganhou o prêmio de melhor equipe articulada e também o prêmio de melhor interlocutor, né? Então, esse prêmio foi concedido pelo governo do estado para os municípios que se destacam com a gestão ambiental. E a gente teve, então, esse resultado bastante inovador e que exemplifica de como o município de Itu está longamente comprometido com a questão deste programa Município Verde Azul. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Itu desenvolve o programa de educação ambiental junto à rede escolar da cidade. Uma dessas ações é a Água, Consciência e Sustentabilidade, que incentiva as escolas a produzirem atividades que gerem economia de água. Há algum programa direcionado para os consumidores domésticos? A Secretaria atua em parceria com a Companhia Ituana de Saneamento, a CIS, para a realização de alguma dessas ações? Sim, sim. O projeto Água e Consciência e Sustentabilidade foi lançado em 2021, em conjunto com a Secretaria de Educação. A situação da escassez hídrica foi muito severa esse ano, né, com os piores índices de chuva dos últimos 90 anos. Então, nesse quadro, todos os esforços se fazem necessários, né? E o momento é bem propício para que a gente consiga despertar a consciência nas pessoas, uma vez que as crianças estavam vivendo com um racionamento de água naquele momento, em casa e também nas escolas, né? Então, o projeto ele teve esse gancho, ele consistiu em aulas e atividades práticas que pudessem despertar o uso racional naquele momento na escola. E aí os participantes receberam certificados de participação, fizeram uma série de atividades lúdicas que poderiam depois levar essa mensagem para dentro de casa e incorporar o entendimento do que é o problema da falta d'água, mas principalmente como conviver com a mínima qualidade dentro daquele período que elas estavam percebendo naquele momento. Então a gente aproveitou esse gancho, junto com a CIS e com a Secretaria de Educação, fizemos toda essa campanha de sensibilização, que envolveu atividades, envolveu toda a rede pública, né? Toda a rede pública municipal. Né? O público não formal também são desenvolvidas campanhas na mídia, como spots de rádio, campanhas específicas publicitárias e mídias digitais, né? Então, além da gente promover o consumo consciente de água nas escolas, né, por meio de palestras, distribuições de materiais didáticos, a Secretaria de Meio Ambiente e a CIS atuam de forma conjunta na divulgação de informações para a população de forma geral. Essas ações, elas são realizadas por meio da comunicação, feito por canais da Prefeitura de Itu, a CIS e da imprensa. Também temos ações de conscientização unindo a equipe do Ituano Basquete, né, que tanto durante os jogos quanto em visitas nas escolas. Então, essas figuras que fazem parte, né, da nossa cultura do esporte, eles acabam criando uma personificação, vamos dizer assim, dessa informação de consciência sobre o uso da água, né? O grande público também é trabalhado de forma geral, através de campanhas específicas de conscientização, sempre voltado com a relação de uso da água. A Agenda 2030, proposta pela ONU, é um plano de ação global que envolve governos, sociedade, empresas, academia e cidadãos em prol de salvar o planeta de uma crise ambiental. Como é a atuação do município de Itu e a relação do poder público com a sociedade civil em prol dessa agenda? Então, a ideia de trabalhar com a agenda ambiental é reforçar as ações de uma forma geral, né? Então, reforçar as ações que, de certa forma, vinham sendo realizadas dentro das várias instituições da prefeitura, né? Então, como esse momento ganha força, a questão ambiental, a gente está fazendo uma unificação e uma integração, né? Uma unificação, e estão sendo todas reforçadas de forma geral, né? Mas, na realidade, o compromisso ambiental da prefeitura é o que vem acontecendo, por exemplo, quando acontece
uma atividade nova que a gente está desenvolvendo junto com a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Emprego, né? Então, o ano passado nós desenvolvemos o que a gente chamou de meeting empresarial, né? Então, neste meeting, a gente fez uma parceria junto com o governo do estado, né, que prevê uma série de compromissos e capacitações do corpo técnico em todos os municípios e empresa, para melhor enfrentar as demandas e as mudanças climáticas, né? Então, essa atuação busca estabelecer parcerias de aproximação de esforços da CETESB, do governo, da prefeitura, das empresas, né, em prol de demandas ambientais que podem, inclusive, ser trabalhadas de forma conjunta. Então, a ideia é unir os esforços para ter um resultado mais rápido, mais vantajoso para todos, né? E foi nesse sentido que a gente realizou esse meeting empresarial, realizado também em conjunto com a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Emprego. Chamamos, então, as empresas para participar de uma conversa. Nesse evento também foram tratados alguns casos de sucessos de empresas que atuam no município, e como, por exemplo, a Heineken, que fez uma apresentação de case de sucesso ambiental em parceria com a PepsiCo. Então, as empresas se juntando para estabelecer um melhor desempenho da questão ambiental. Também convidamos a Patrícia Iglesias, que é presidente da CETESB, que foi uma oportunidade para ela apresentar os possíveis caminhos, né, que a CETESB, junto com o governo do estado, estão trabalhando para melhorar o desempenho ambiental de todo o setor empresarial do estado, como, por exemplo, fomentar novas adesões no acordo ambiental junto ao governo do estado de São Paulo, né? Então foi um convite e uma apresentação dessa oportunidade, incorporar junto ao processo produtivo inovações de melhorias de boas práticas, né? Por isso que esses exemplos de cases de sucesso foram apresentados, as pessoas se colocaram à disposição para estar tirando dúvidas e expondo, né, como é que as empresas poderiam uma ir aprendendo com a outra, né? Então, essas parcerias de boas práticas de uso da água, elas podem ser incorporadas no processo produtivo, gerando uma corrente do bem e uma interação e uma união do bem. Outra apresentação de possíveis projetos que podem ser realizados em parceria com a prefeitura estão alguns projetos específicos, como, por exemplo, o projeto Adote uma Nascente, né, que consiste no quê? A prefeitura funciona como uma agenciadora que vai ligar as áreas de manancial que estão desprovidas de vegetação e as empresas que vão ter interesse em adotar essa área, né, ou seja, recuperar essa área. Então, é um projeto de recuperação florestal, de conservação do solo, que efetivamente vai contribuir com um melhor desempenho da água, né, da produção da água, e vai juntar as empresas interessadas com o órgão público fazendo atividades de forma conjunta. Outro projeto que pode ser exemplificado como uma iniciativa é um projeto de descarte verde que a gente desenvolveu com o Supermercado São Vicente. Esse projeto é super legal, porque o supermercado vende as mudinhas lá de plantinhas e aquelas que lá não vendiam, eles jogavam, descartavam, né? Eram trituradas, né? E aí, essas plantinhas, elas são recolhidas pela secretaria, que ela vai receber semanalmente. Então, ela faz uma avaliação, ela vai reabilitar a maioria das plantas e vai utilizar como matrizes para novas mudas, para fazer toda a requalificação paisagística dos nossos próprios parques e também campanhas de doação que a gente faz. Então, veja, é um projeto simples, que está dando um exemplo de descarte adequado. O supermercado não teve nenhum envolvimento financeiro, muito pelo contrário. Então, é uma parceria que pode ser copiada, inclusive, por outros locais, né, que vai favorecer todo mundo, né, e de brinde os parques vão ficar mais bonitos. Outro exemplo é o nosso projeto de hortas comunitárias, né? Esse projeto, ele visa ocupar de uma forma colaborativa as áreas verdes do município, né? Então, vai produzir alimentos orgânicos, gerando uma oportunidade de melhor segurança alimentar, eventualmente oportunidade de renda, né? Então, é uma situação que vai envolver famílias carentes ou grupo de comunidades que estão ali próximas à área verde, que talvez não esteja tendo o seu melhor uso. Então, esse projeto também é uma forma bastante assim, objetiva de trabalhar em conjunto com a sociedade, fomentando linhas específicas de ação.
Outro programa que posso usar como exemplo é o projeto Jardim da Mata Atlântica, né, que visa revitalizar as praças, os parques, as próprias áreas verdes com espécies regionais, né, que sejam relacionadas à biodiversidade local, né, ou seja, espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado. Né? Então, essas espécies nativas, elas também vão favorecer toda a microfauna, né? Então, por exemplo, as abelhas sem ferrão, borboletas, as joaninhas, né? Todos esses bichinhos que vão contribuir com a polinização e com a microfauna dentro da área urbana, está sendo retrabalhada pela associação das espécies que são atrativas, né? Seja para a casinha delas, ou de passarinhos, ou de alimento, ou de ambiência, né? Então, esse projeto também é uma oportunidade que a gente acredita que as pessoas possam se sentir mais atraídas pelas áreas naturais, gerando uma interação e um acompanhamento da evolução dessa condição e função mais ecológica que as áreas verdes da cidade desenvolvem, né? Então, a verdade é que são muitas ações, né? E não pretendemos parar por aí. A verdade é que não existe mágica, né? A gente acredita que criar um ambiente mais amigável, de colaboração entre a sociedade e as empresas, exige paciência, exige uma iniciativa de fomento, né? Então, o setor político pode ser um primeiro passo, vamos dizer assim. Essas iniciativas, a gente entende que são um primeiro passo, muita coisa ainda tem que ser feita. Então, esse encontro, por exemplo, o meeting buscou passar essa mensagem, né? Vamos nos unir, vamos assumir os compromissos coletivamente. Na prefeitura, né, a união já começou, também fizemos essa tarefa de casa. Então, a união entre as diferentes secretarias municipais é evidente, né, para que esses programas sejam feitos de forma eficiente e colaborativa, né? E agora também temos que trazer para este rol de união as empresas e a sociedade. E como é que a gente faz isso? A gente está tentando fazer isso com linhas objetivas de ação, passo a passo, né? Que faça com que a gente consiga criar, de fato, oportunidades de mudança. Bom, claro que a construção coletiva não é uma tarefa fácil, né? Propor uma mudança é um desafio. Mudar um hábito exige paciência, exige persistência, mas todos estão vendo, sentindo que a situação ambiental é urgente, né? Então, o tempo de sofrer as consequências sobre as mudanças climáticas já é o momento presente, né? Não é uma coisa que vai começar a acontecer. A parceria entre o poder público e a sociedade civil são importantes para o desenvolvimento local e os conselhos municipais contribuem para a definição de planos de ações na cidade. Em Itu, nós temos o CONDEMA, né, o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E como se dá o diálogo entre a Secretaria, o CONDEMA e a Assis no que compete nos momentos que a cidade sofre com o racionamento de água? O rodízio já foi suspenso em Itu, né? Então, neste momento, a gente não está mais com racionamento. Mas por meio da formação de uma comissão de gestão de crise hídrica, né, onde a CIS, a Secretaria de Meio Ambiente também fazemos parte, foi possível trabalhar e explanar as questões importantes sobre a gestão da crise, né, do rodízio, do abastecimento, discutir adequações, as necessidades e locais com maior dificuldade, como é que a gente ia conjuntamente tratar o alinhamento dessa problemática, né? Então, apesar do momento conturbado, eu creio que a gente conseguiu enfrentar essa situação de forma bastante razoável, até melhor que muitas cidades da região. Então, essa gestão do abastecimento da crise hídrica, pra você ter uma ideia, o rodízio já acabou, mas a comissão ainda está vigorando. Então, ela tem a ideia e nós tomamos consciência aqui dentro da prefeitura que a questão hídrica não é uma questão que se trata apenas no momento da crise, né? O tamanho do problema é tão grande que a gente tem que fazer todo um tratamento contínuo, vamos dizer assim, até que se passe de forma mais ou menos razoável essa problemática, se é que ela está dentro do nosso horizonte de passar, né? Então, a participação da CIS no CONDEMA, ela é direta, né? Uma vez que a CIS tem uma cadeira, ocupa uma cadeira dentro do Conselho. Então, no Conselho são discutidas todas as pautas desenvolvidas na Secretaria de Meio Ambiente.
Inclusive os novos projetos e as iniciativas todas, que algumas delas eu já contei, foram todas idealizadas desde o início, de forma participativa no CONDEMA. Então a nossa estratégia para isso foi criar grupos de trabalhos temporários. Então a gente definia metas, planos de ação, que permitam que se faça o desenvolvimento e a concepção sempre colaborativa, e a Assis trabalha então de forma direta, né, dentro desse âmbito do Conselho. Atualmente ocorre o processo de otimização do sistema de abastecimento público de água Mombaça, entre outros trabalhos importantes que serão concluídos em 2022 com o objetivo de garantir mais segurança hídrica na cidade de Itu. Além das obras, quais ações são importantes para nós evitarmos o rodízio de abastecimento de água? É uma boa pergunta, né? A condição é bastante sistêmica, né? E a Assis segue com o seu cronograma, né, de obras, né, que obviamente são necessárias desde o início da gestão em 2017. Então hoje, por exemplo, a cidade conta com o suporte de 2 mananciais novos de captação permanente, que é o sistema Mombaça e o sistema Pirajibu. Ou seja, adotamos, né, o rodízio, mas mantivemos o abastecimento de água com nossos recursos hídricos, né? Além disso, fizemos investimentos para ampliar, né, a nossa capacidade de reservação. Então, o desassoreamento dos reservatórios de água também foram feitos, né? Também fizemos atuações de tratamento na distribuição e iniciativas de campanhas educativas na cidade, né, e também nas escolas, né, como já falamos algumas delas. A fiscalização e aplicação de multas também foi uma ação que é feita nos casos de desperdício de água, e também em caráter educativo, né, auxiliam, né, vamos dizer assim, quando a educação não vai, a ação de multa tem que ser aplicada, né. Em 2022, já foram inaugurados os novos filtros da ETA, que ampliam e qualificam a qualidade da água, e o novo reservatório do Potiguara. Também está prevista a ampliação da capacidade da represa Braiaiá, que as obras estão para iniciar, e também a captação de água do Mombaça, né, que vai ser aprimorado e ampliado. Também foi iniciado um trabalho de caça-vazamento, né, buscando reduzir as perdas de água na rede, e um trabalho muito importante de substituição de tubulação, que também contribui para essa condição sistêmica. Então a Assis, para vocês terem uma ideia, já trocou mais de 20 quilômetros de cano na cidade, não é pouca coisa, né? Então isso aconteceu no bairro Vila Leis, Brasil, Cidade Nova, Novo Mundo, e no centro também, que é onde as tubulações são mais antigas, né? E além, então, dessas ações específicas, né, de obras, que a gente chama estruturais, né, a Prefeitura também investe em medidas não estruturais. Então, desde 2017, foi criado o programa que se chama Adote uma Nascente, que nós trabalhamos diretamente em aumentar a produção de água, que trata, né, da parceria entre proprietários rurais e pessoas, que objetivamente visa a médio e longo prazo aumentar efetivamente a produção de água, né? Com a recuperação dessas áreas. Existe, então, uma ampla compreensão científica nesse sentido, né? Então, se você for ver os trabalhos científicos, eles já relatam de forma bastante fundamentada que existe uma correlação positiva entre a oferta de água, ou seja, a produção de água, e a presença de vegetação. Então, você tem as áreas de preservação permanente, né, que a gente chama de APPs, que elas estão adjacentes às nascentes ou aos cursos d'água. Se elas estão sem árvores, elas diminuem a produção de água. Então, ao contrário, é verdadeiro. Vamos pegar essas áreas que estão sem água, sem árvore, estão maltratadas, vamos dizer assim. A gente recupera elas e vai gerar e vai produzir água mais dentro do município de Itu, das áreas que a gente chama de manancial. Então, essas áreas, elas se encontram, infelizmente, muito desmatadas, né? Estão sendo recuperadas com este programa, né? E temos uma condição de ter uma disponibilidade hídrica na fonte, com uma água de qualidade. Então, para você ter uma ideia, até o momento, esse programa já recuperou efetivamente 23 nascentes em 20 propriedades diferentes, somando um plantio de mais de 26 mil mudas de árvore entre 2018 e 2021.
Muito tem que ser feito, né? Mas a gente vai conseguir. Há tempos, a ciência vem alertando que as mudanças climáticas estão provocando o aumento da intensidade e frequência de eventos extremos como secas e enchentes. O que podemos fazer para mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas no que se refere ao abastecimento público de água? A conscientização das pessoas, eu acho que é o primeiro passo, né? A cada ano reforçamos, né, a ideia de que a água é um recurso finito, não tem jeito, e precisa ser preservado. Então, isso já é uma constatação que tem ficado evidente cada vez mais, né? Então, é necessário valorizar a água como um bem essencial na vida, né? Isso parece que é uma ideia que se você falasse isso há 10 anos atrás não ia fazer muito sentido, né? Mas agora ela é sentida pelas pessoas, né? Então a Secretaria de Meio Ambiente, assim como a CIS, tem trabalhado no sentido de objetivar essa questão de forma clara, cada vez mais informações para que a população de Itu entenda, né, todo o contexto e importância disso. É um trabalho conjunto e todos precisam fazer a sua parte, né? Então, a gente, na medida do possível, está unindo os esforços e as pessoas também temos que ter o feedback das pessoas, né? Os possíveis impactos, né, dessas mudanças climáticas afetam não só o abastecimento de água, mas principalmente o abastecimento de água, e não é só aqui, é na região e no mundo, né? Então, todos os esforços citados, né, que a gente comentou, buscam contribuir conjuntamente com essa problemática. Toda a situação de crise exige uma visão abrangente, né, não linear, né? Então, não é isso que vai resolver aquilo. É uma visão abrangente que busca as soluções, ou pelo menos a minimização desses desconfortos que estamos vivendo e os conflitos que são gerados, né? Então, o problema da falta de água é decorrente de uma visão que não considerou a limitação real dos recursos naturais. Então, ela é uma visão muito apoiada na ideia que a engenharia daria conta de resolver a problemática do abastecimento público, né? E, de fato, a engenharia brasileira, ela é uma referência. Historicamente, ela conseguiu responder de forma muito eficiente. Mas, realmente, nos últimos anos, a história mostra que o esforço restrito e setorizado na engenharia, né, de medidas estruturais, não é mais suficiente para vencer a real situação de escassez dos recursos naturais que estamos agora. E a água mostra que é um recurso finito e ela impõe restrições no conforto das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, na qualidade de vida das populações que vivem um racionamento frequente, né? Não é só em Itu, né? Isso é uma questão mundial. Então, agora, a abordagem que tem que ser colocada, eu acho que a grande diferença é que a abordagem que tem que ser colocada é uma abordagem sistêmica. Não adianta a gente pensar em caixinhas. Temos que pensar de forma sistêmica o fluxo ecológico dos recursos, e o sistêmico também é na solução. Então, a prefeitura sozinha dificilmente vai conseguir resolver, ou vai resolver de forma parcial ou vagarosa. Agora, se a gente senta, enfrenta o problema dentro da secretaria, dentro das várias instâncias do governo, sociedade e empresariado, e a gente faz uma espécie de pacto, uma combinação, eu acredito que a gente vai conseguir não só vencer, mas tirar uma grande lição de vida de tudo isso. Obrigada. Bom, Verônica, obrigado pela sua participação nessa atividade do Museu da Energia. E pessoal, esperamos que tenham gostado do nosso bate-papo e não deixem de conferir os conteúdos do Museu da Energia no nosso canal no YouTube e até a próxima.